Texto lá de Isaías capítulo 6, os versículos 1 a 6, aliás, 1 a 8. E esse texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, você já olhou para algumas pessoas em momentos específicos e definiu essa pessoa como um privilegiado? De repente, porque ela tem um bom emprego, de repente você a julga privilegiada por cursar uma boa faculdade, porque ela tem um bom casamento, porque ela pertence a uma boa família, porque, enfim, porque ela mora num lugar bacana, um lugar legal. É verdade que algumas pessoas são privilegiadas, e a própria Escritura, ela nos traz alguns personagens que foram privilegiados. Por exemplo, Adão, que teve o privilégio de ter uma intimidade com Deus tamanha que nenhum de nós até hoje não conseguiu. Se Deus quiser, ainda teremos. Mas Adão foi alguém privilegiado nesse sentido. Abraão foi alguém privilegiado porque foi escolhido por Deus. Moisés, um homem privilegiado porque foi um instrumento de Deus para libertar o povo cativo. Simeão, que teve o privilégio de segurar nos seus braços o menino Jesus. E dentre tantos exemplos de pessoas privilegiadas, eu entendo, quando eu olho para Isaías capítulo 6, os versículos que nós lemos, que Isaías também foi um homem privilegiado. E por algumas questões que esse texto aqui traz para mim. Isaías foi um homem privilegiado porque ele viu a glória de Deus. Todos nós precisamos da glória de Deus. Todos nós precisamos desfrutar dessa glória de Deus. Na época de Isaías, o povo havia depositado a confiança no rei Uzias, porque Uzias foi um rei muito bom para o povo de Deus. E ele reinou durante 52 anos sobre o povo de Deus. E quando esse rei ele morre, o povo fica órfão, porque ele tinha trazido prosperidade à nação, porque ele tinha sido um bom rei, ele tinha sido um bom governante, ele tinha trazido muita coisa boa para o povo. Então, quando ele morre, o povo fica carente, o povo se sente desamparado. E Isaías, justamente nesse contexto, ele tem essa visão maravilhosa e ele vê assentado não num trono terreno, não assentado num trono que governa sobre uma nação, mas assentado num alto e sublime trono. Ele vê a imagem do Senhor assentado nesse alto e sublime trono. Isaías vê Deus em toda a sua majestade. Ele está assentado no trono que governa o universo. O texto diz para a gente que Deus
ou que Isaías, melhor dizendo, ele vê Deus em todo o seu poder, e a figura que nos mostra isso é a expressão que as olas do manto enchiam todo o templo. E Deus é visto por Isaías também na sua santidade. Os serafins que cobrem, ou se cobrem com toda humildade, o texto diz para a gente que eles possuem 3 pares de asas, e 2 pares são usados para cobrirem o rosto, porque eles não podem olhar diretamente para Deus, tamanha santidade do nosso Deus. E 2 cobrem os pés, porque os pés, ou nos pés há conotação de pecado. Então, eles cobrem os pés, tamanha santidade de Deus, tamanha glória de Deus. E diante de Deus não pode haver nenhum tipo de conotação do pecado. Isaías foi um privilegiado, então, porque ele tem essa visão do Deus que está sentado num alto e sublime trono. Mas Isaías também é um privilegiado, querido ouvinte e querido amigo do Facebook, porque além de ver a glória de Deus, ele é alguém que reconhece o seu pecado. E essa reação natural com quem é confrontado com a santidade de Deus. Quando nós capturamos uma visão de Deus, nós devemos estar dispostos a olhar para nós e nos enxergar como realmente nós somos. Mesmo que isso provoque em nós, assim como provocou no profeta, tristeza. Há algo muito interessante aqui nesse texto, que a gente pode tomar como algo muito prático para a gente aqui. Interessante que Isaías, ele reconhece o pecado do povo. Mas antes de reconhecer o pecado do povo, ele reconhece o seu próprio pecado. Ele não aponta o dedo para as práticas erradas do povo. Quando ele vê essa glória de Deus, ele não tenta se justificar diante de Deus, se dizendo mais santo que os outros. Antes de reconhecer os erros da nação, ele reconhece o seu próprio erro. E aí ele diz assim: eu sou um homem de lábios impuros. E depois de dizer isso e reconhecer o seu próprio pecado, que ele vai mencionar que ele também habitava no meio de um povo que também era pecador. Isaías é um privilegiado porque ele vê a glória de Deus, ele reconhece o seu pecado, e a partir do momento que ele reconhece o seu pecado, ele obtém da parte de Deus a restauração. Como eu disse aqui, Isaías não tentou negar o fato de que ele era pecador. Ele não quis sair pela tangente, ele não quis se justificar diante de Deus. Ele reconhece o seu pecado. E no momento que ele faz isso, o texto diz para a gente que um serafim tomou uma brasa do altar, onde o sacrifício pelo pecado foi feito, e queimou os lábios do profeta, trazendo purificação para ele. E quando isso acontece na vida de Isaías, não há nenhum tipo de, ou não há razão nenhuma para que ele continue se sentindo indigno, para que ele se sinta incapaz. E isso é muito claro para mim quando no versículo 8 a voz de Deus diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías, por fim, é privilegiado aqui porque ele recebeu uma missão. Ele vê a glória de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele olha para si, reconhece quem ele é. Ao reconhecer o seu pecado, ele também é privilegiado porque ele é tocado por essa brasa tirada do altar. E agora ele tem uma missão. A quem enviarei, disse o Senhor? Quem há de ir por nós? E agora Isaías, ele se prontifica dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu espero sinceramente que você se sinta um privilegiado, que você já tenha conseguido contemplar, embora de maneira ainda muito pequena, muito singela, porque nós
desfrutaremos completamente e veremos completamente essa glória na eternidade. Mas eu espero que você já tenha vivenciado, presenciado a glória de Deus, vivido essa glória. Que você tenha reconhecido já que você é um pecador, você carece da glória de Deus. E eu creio, estou certo que se você reconheceu isso diante de Deus, você foi restaurado por Ele. Jesus pagou a dívida por você, Ele morreu na cruz por você. Mas entenda, querido ouvinte, querido amigo do Facebook, que tudo isso, toda essa realidade promove em nós e deve promover em nós uma disposição para nós compartilharmos dessa graça. Isaías fez isso. E eu espero que você esteja disposto também a fazer isso. Não cale a sua voz. Eu espero que você se veja como um privilegiado. E como um privilegiado você compartilhe dessa graça, desse amor, dessa misericórdia. Deus abençoe sua vida, querido. Deus multiplique sobre você a sua graça.